Graças a Deus, queridos irmãos, para a exposição da palavra do Senhor nessa noite, continuação das nossas exposições na carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu os convido a abrirem as suas Bíblias na primeira carta, então, que Paulo escreveu à igreja em Tessalônica, capítulo 4, os versos, nós leremos nesta noite, faremos a exposição dos versos de 9 a 12. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 9 a 12. Nós temos estudado cerca de 2 meses essa carta que a uma igreja que Paulo mesmo plantou. E desde o capítulo 4 nós temos visto de modo especial as implicações práticas, as aplicações práticas de Paulo a esta igreja. 1 Tessalonicenses 4, versos de 9 a 12, assim diz a palavra do Senhor. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viverdes tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhas a precisar. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós oramos a Tua Palavra, cantamos a Tua Palavra, lemos a Tua Palavra, agora, Senhor, nós ouviremos a exposição dela. E assim pedimos que, por meio do Teu Santo Espírito, o Senhor nos auxilie, abrindo os olhos do nosso coração para que nós possamos ver as profundas maravilhas da Tua Palavra, Pai. Que o Senhor, por meio dela, nos instrua, nos encoraje, nos exorte, nos corrija, nos repreenda, para que nós sejamos habilitados a viver adequadamente, de acordo com a Tua santa e bendita vontade para a nossa vida. Se conosco nessa noite, a oração que fazemos por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Bom, meus irmãos, como nós vimos há 2 semanas atrás, nos primeiros 8 versos desse capítulo 4, Paulo escreveu essa carta, de modo geral, como uma resposta ao relatório trazido por Timóteo. Recapitulando, Paulo plantou essa igreja junto de Silas, e muito provavelmente de Timóteo também, e teve de sair ali às pressas. Cerca de 3 semanas passou ensinando na sinagoga, muitos judeus foram convertidos, muitos gregos foram convertidos, muitas mulheres foram convertidas ao Evangelho de Cristo Jesus. Isso gerou uma controvérsia, uma irritação em alguma a parte dos judeus que ali residiam, o que levou com que eles saíssem fugidos daquela cidade. Paulo, preocupado com o estado dessa igreja, por conta do pouco tempo que ali passou, envia de volta Timóteo, depois de ser impedido pelo Espírito Santo, ou melhor dizendo, depois de ser impedido por Satanás, corrigindo, de retornar àquela cidade, ele envia Timóteo àquela cidade a fim de obter notícias do estado daqueles irmãos, como eles estavam, como andavam, como que a vida caminhava depois que Paulo, Silas e Timóteo haviam saído de lá. Timóteo retorna a Paulo, provavelmente na cidade de Atenas, com um relatório acerca da igreja e muito provavelmente com pontos de observação para que o pastor Paulo, então, tratasse com estes irmãos. E esta, então, é a carta que nós temos aqui, preservada pelo Santo Espírito de Deus. Então, essa igreja recém-formada, que havia passado aquele pouco tempo, precisava que alguns assuntos fossem mais bem tratados no seu meio. Inicialmente, há 2 semanas atrás, como nós estudamos aqui no capítulo 4, nós vimos que Paulo orava a Deus para que os tessalonicenses permanecessem fortes no amor, firmes no amor e também na santidade. Essa era a oração, a petição que Paulo fazia por estes irmãos queridos. E então, nos versos no capítulo 4, nos versos de 1 a 12, Paulo mostra em detalhes concretos o que é que significava para os tessalonicenses serem santos
e também serem amorosos no seu comportamento. Na semana passada nós vimos a primeira parte desta, que é uma argumentação contínua de Paulo. Nós vimos a vontade de Deus para a nossa santidade, especialmente para a nossa santidade sexual, como Paulo trata nos 8 primeiros versos desse capítulo. Nós vimos as exortações que nós encontramos no verso 3, que nós nos abstenhamos da prostituição ou da imoralidade sexual. Nós vimos a segunda exortação no capítulo 4, a que nós possuamos o nosso corpo em santidade e honra, em santidade e decência. E vimos também que nós não devemos, nesta matéria, que é a sexualidade, nós não devemos ofender e nem defraudar aqueles que estão ao nosso redor, os nossos irmãos na fé. E Paulo, por fim, apresentou nestes versos 3 razões do porquê nós devemos buscar a santidade sexual. Primeiro, porque Deus ele nos chamou para nos chamou não para a impureza, mas para a santificação. E porque Ele é o vingador, e porque quem rejeita estas coisas está rejeitando a Deus e não a uma palavra de homem. Assim, então, nós estudamos a vontade de Deus para a nossa sexualidade, e hoje, em continuação ao assunto que iniciamos há 2 semanas atrás, estudaremos qual que é a vontade de Deus para os nossos relacionamentos. Nós faremos isso em 2 partes. Em primeiro lugar, nós veremos nos versos 9 e 10 do texto que lemos, que a vontade de Deus para os nossos relacionamentos é que nós amemos aos nossos irmãos. A vontade de Deus para os nossos relacionamentos é que nós amemos os nossos irmãos. Paulo, no primeiro verso do capítulo 4, ele destaca que o objetivo dele nessa sessão aqui é falar acerca do modo pelo qual a igreja em Tessalônica deveria viver e agradar a Deus. Ele estava ensinando estes irmãos acerca do modo pelo qual eles deveriam viver e agradar a Deus, e a primeira área a ser tratada, como já dissemos, a área da sexualidade. Não obstante, considerando o seu público, considerando os irmãos em Tessalonicenses, o contexto em que eles viviam, era importante também que ele explorasse 2 outras áreas que nós veremos nessa noite. Fica claro então, meus irmãos, que Paulo ele está continuando a sua argumentação anterior, acerca do modo como eles deveriam viver e agradar a Deus, pela forma como ele inicia o verso 9, numa continuação do assunto. Mas também fica claro que neste assunto ele está iniciando um novo tema. Agora ele diz assim, a respeito do amor fraternal. Olha, a gente já tratou da sexualidade. Agora, no que diz respeito ao amor fraternal, e aí ele então continua. O termo utilizado pelo apóstolo aqui para se referir ao amor fraterno, ele era uma expressão utilizada na época com relação aos relacionamentos familiares. Ele dizia respeito ao convívio entre pessoas que partilhavam do mesmo sangue, pessoas da mesma família, da mesma descendência. O amor entre irmãos de sangue, talvez fosse a tradução mais literal que nós pudéssemos ter aqui nessa sentença. Assim sendo, então, o amor fraternal é literalmente o amor de irmão, ou o amor familiar, como nós vamos usar intercambiavelmente nesta noite. Mas Paulo, e é isso que é muito interessante, ele utiliza esse termo para se referir aos crentes, para se referir ao relacionamento que os crentes tinham de um para com os outros. E quando Paulo faz isso, ele está colocando o relacionamento que nós temos entre nós que não partilhamos do mesmo sangue, da mesma descendência, ele está colocando o nosso relacionamento no mesmo patamar de um relacionamento familiar, entre um irmão e uma irmã, um pai e um filho, uma mãe e uma filha, enfim, por aí vai. E veja, pense nos Tessalonicenses, em primeiro lugar. Os Tessalonicenses, como mencionei inicialmente, segundo o registro de Lucas, lá em Atos 17, a igreja era formada por alguns judeus, muitos gregos e muitas mulheres distintas. Mulheres distintas provavelmente era uma referência a mulheres que tinham alguma importância socioeconômica. Os judeus e os gregos, por sua vez, eles não se bicavam. Talvez eles fossem até criados para rejeitarem uns aos outros, para não se relacionarem entre si, quem sabe. Essa era uma igreja totalmente distinta, cheia de diferenças, e agora eles são unidos, de modo que deve haver entre eles amor familiar. Uma unidade que
que é criada no meio da diversidade, uma unidade que não tem por base um gosto comum, um time para o qual a gente torce, uma banda da qual a gente gosta, um trabalho onde nós estamos juntos, um hobby que nós temos em comum, os estudantes de uma área do conhecimento e, enfim, por aí vai. Esta unidade, por sua vez, ela é formada extraordinariamente por meio do sangue de Cristo. Mas apesar da união pelo sangue de Cristo, nós não podemos, meus irmãos, negar que ainda há diferenças, ainda há discordâncias, quem sabe ainda há mágoas no meio desta família. Eles são pecadores, assim como nós também o somos. Como então lidar com estas coisas? Como lidar com as diferenças? Como lidar com as mágoas, com as faltas? Como amar e conviver com gente que é diferente de mim? Justamente com esse amor de irmão, com esse amor fraterno aqui que Paulo destaca. Eu tenho certeza, meus irmãos, que todos vocês experimentam desse amor. E esse amor ele não é exclusivo da Igreja Presbiteriana de Tucuruvi ou de qualquer outra igreja que esteja ao nosso redor. Esse amor, ele é exclusivo, ele é parte integrante de toda a Igreja de Cristo Jesus, de todos aqueles que foram comprados por alto preço, pelo sangue precioso do Senhor, que agora são parte da mesma família, da família da fé. Nesse feriado, até ontem, nós estávamos lá no Paraná, no seminário onde o nosso irmão Jesus estudou, Instituto Bíblico Maranata. E foi muito interessante ver exatamente aquilo que eu estudava durante a semana, o amor fraterno do corpo de Cristo, exemplificado, ilustrado experiencialmente ali. Nós chegamos, nunca tinha visto ninguém ali na minha vida, nem foto, não sabia nem o nome. Eles também provavelmente nunca tinham me visto, não sabiam o meu nome, nunca tinham visto nem o meu rosto. Nós chegamos lá, a gente parecia conhecido há décadas. Era abraço para cá, abraço para lá, vamos comer na minha casa, aparece aqui depois mais tarde para a gente conversar, vamos discutir o assunto tal. E nós experimentamos desse amor fraterno, esse amor que é característico do povo de Deus, que é unido extraordinariamente pelo sangue de Cristo Jesus. Então, falando sobre esse amor familiar, escrevendo aqui aos Tessalonicenses, Paulo destaca lá no verso 9, olha, nós não precisamos escrever a vocês sobre isto, sobre o amor fraterno. Por quê? Porque vocês foram ensinados pelo próprio Deus acerca do dever que vocês têm de se amarem e porque vocês já fazem isso. Então, nós estamos isentos de escrever isso a vocês. O que Paulo está dizendo é que o amor fraterno ele já fora ensinado, então, pelo próprio Deus. Esse termo que Paulo utiliza, que aqui na nossa tradução nós encontramos como por Deus instruídos, é uma única palavra na língua em que Paulo escreve, cujo sentido literal é de que, quanto ao amor fraterno, literalmente Deus é o professor dos Tessalonicenses. Ele usa esse termo. De algum modo extraordinário, meus irmãos, no relacionamento da família da fé, os Tessalonicenses eram exemplares. Você se lembra? Paulo, Silas e Timóteo saíram de lá depois de 3 semanas. Talvez não tivesse dado tempo de ensinar eles a lidar com as diferenças uns dos outros. Quantos de nós estão aqui há 30, 40, 50 anos e nós ainda não aprendemos, meus irmãos, a lidar com as diferenças que nós temos. E veja, esse não é um problema exclusivo seu. Todos nós, até o dia em que estivermos diante do Senhor Jesus, teremos dificuldades de lidar uns com as demandas dos outros, com as dificuldades e diferenças dos outros. Essa prática do amor fraterno por parte desses irmãos se torna também ainda mais surpreendente considerando as suas diferenças que eu já mencionei. Eles eram totalmente distintos uns dos outros, não só no que diz respeito aos contextos culturais, ou aos contextos sociais, mas muito provavelmente religiosamente eles vieram de contextos diferentes. Uns judeus, outros gregos, a cultura greco-romana totalmente pagã, provavelmente uma mistura, um sincretismo religioso, e toda aquela mistura, eles eram totalmente diferentes, e eles aprenderam o amor fraterno, eles têm convivido harmoniosamente, o que não se pode dizer de outras igrejas, como nós sabemos, por exemplo, a igreja de Corinto. Paulo começa a primeira carta justamente tratando das divisões e intrigas que ali estavam, e divisões e intrigas por motivos um tanto quanto pequenos.
Mas estes irmãos eram exemplares nisso. E o que explica a prática deste amor é o conhecimento deste amor através da instrução divina. Por meio do Santo Espírito de Deus, quem sabe até por meio do estudo das Escrituras do Antigo Testamento, se eles tivessem acesso, os irmãos então eles haviam sido ensinados a amarem-se mutuamente. E veja, é óbvio que esse conhecimento só poderia partir do próprio Deus. Falando sobre o amor, João, o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 7, ele escreve o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, a mesma exortação, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, a prática do amor ela é pressuposta pelo conhecimento a Deus e pelo conhecimento do amor de Deus. Um pouco mais à frente, no mesmo capítulo, João ele vai dizer, aquele texto que muitos de nós conhecemos, que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Perceba então que o amor, como o meio correto de exercer o amor, é aprendido do Senhor. E veja, onde é que o amor se manifestou de modo mais claro para nós? O amor é uma decisão que leva a uma ação. João 3,16, mais uma vez o apóstolo João diz que Deus amou o mundo, decidiu amar o mundo, e então Ele deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde o amor de Deus se manifestou de modo mais claro? Na cruz do Calvário. No púlpito da cruz, o amor de Deus foi pregado. O amor de Deus pelos seus eleitos, pelos seus filhos. Quando o Senhor Jesus se entregou em nosso favor, pagando pelas nossas iniquidades, derramando sangue precioso, a fim de formar essa gigantesca família da fé, que um dia estará reunida nos céus, junto de todo povo, língua e nação, todos juntos, com um único propósito, bendizer o Cordeiro de Deus. Além do mais, outra razão que Paulo apresenta para que não haja necessidade de falar ou escrever acerca desse assunto é que o amor fraterno ele já existia entre esses irmãos, o que não é uma novidade para nós, tendo em vista que lá no primeiro capítulo, no verso 3, ele já agradecia a Deus, se lembrando da abnegação do vosso amor. Essa era uma marca da igreja em Tessalônica. Entre eles havia um amor cujo foco principal não estava em si mesmo. O amor dos tessalonicenses era um amor abnegado que se manifestava, que se caracterizava justamente pela decisão de colocar o outro acima de si mesmo, de colocar os interesses do outro acima dos meus interesses. Essa era a característica desses irmãos, um amor que negava a si mesmo a fim de amar o próximo, um amor de irmão. Um amor familiar que só pode ser aprendido do alto céu. E perceba você que não era somente, deixa eu voltar lá para o capítulo 4, não era somente entre eles, tessalonicenses, mas lá no verso 10, Paulo diz que eles estavam praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Essa também não é uma novidade para nós, porque nós sabemos lá, como vimos no primeiro capítulo, que Paulo também agradecia a Deus, porque estes irmãos haviam tornado-se modelos a serem imitados por toda a Macedônia. Eles eram modelos, eles eram exemplos também, porque amavam fraternalmente, amavam de modo familiar todos os que o cercavam de modo geral ali na sua região. Eles têm amado esses irmãos de maneira visível, quem sabe por meio do apoio financeiro, quem sabe por meio da hospitalidade em meio às dificuldades, quem sabe simplesmente por meio de um apoio em oração. Meus irmãos, vejam aí as formas como nós podemos praticar este amor. E diante desta realidade, então, cabe a nós considerarmos se o mesmo pode ser dito de nós, Igreja Presbiteriana de Tucuruvi. Será que nós podemos dizer isso a nosso respeito? Será que isso pode ser dito, melhor dizendo, a nosso respeito, de que a Igreja Presbiteriana de Tucuruvi é conhecida pelo amor fraterno, pelo amor familiar, tanto no seu meio quanto para os de fora, para externamente? Penso eu, meus irmãos, que não somente no relacionamento entre nós, mas também em nosso relacionamento com o corpo de Cristo de modo geral, a nossa igreja pode sim
ser reconhecida como um exemplo, como um modelo. Eu cheguei aqui há pouco, em 2020, e desde o início eu tenho experimentado desse amor. Muitos irmãos que me receberam carinhosamente, que receberam o Elô quando nós casamos também, nós percebemos esse amor na vida desses irmãos, na vida de vocês, meus irmãos. Nós percebemos. Agora observe que sempre há espaço para que nós cresçamos. Sempre há espaço para que nós desenvolvamos as nossas práticas. É por isso, então, que você ainda precisa considerar, ainda precisa sondar o seu coração. Será que você tem amado o seu irmão de modo exemplar? Estou falando daquele irmão mesmo, aquele que possivelmente você tenha guardado alguma mágoa. Será que você tem amado aquele irmão de modo exemplar? Aquele irmão que está passando por alguma necessidade? Será que você tem amado esse irmão de modo fraternal, de modo familiar, como seu irmão, como parte do corpo de Cristo? Se, sondando o seu coração, você reconhece que o faz, que Deus te abençoe e que você cresça nisso. Se não, arrependa-se e busque fazer melhor, busque desenvolver a partir do fortalecimento que o próprio Espírito Santo nos concede, meus irmãos. E estou certo, então, de que nós somos diferentes, de que nós temos as nossas diferenças, de que nós temos as nossas discordâncias, que em determinado momento e numa certa medida são muito importantes. São muito importantes para que nós reconheçamos as nossas faltas, ou então para que nós cresçamos mais ainda naquilo que nós já fazemos. Mas como lidar possivelmente com diferenças, com mágoas, com intrigas que há entre nós, com o amor fraterno? Com um amor que coloca o outro acima de si mesmo, com o amor que coloca as vontades do outro acima das suas próprias vontades, um amor que paga o preço necessário para o estabelecimento da unidade e da paz, meus irmãos. O amor é uma decisão que leva a uma ação, e ele deve ser praticado por nós. Você tem alguma mágoa com algum irmão? Não perca tempo, procure esse irmão, busque-o, a fim de encerrar essa disputa. Há alguma diferença interferindo no seu relacionamento com algum outro irmão? Considere-o como superior a si mesmo. Há alguma necessidade a ser suprida na igreja? Há alguma necessidade a ser suprida na vida do seu irmão? Coloque os interesses dele ou deles acima dos seus próprios interesses. E assim nós praticaremos o amor fraterno, meus irmãos. Os Tessalonicenses, eles eram exemplares nesse amor familiar, como nós observamos nos versos 9 e 10. Mas havia um aspecto deste amor, uma aplicação deste amor que eles precisavam exercer melhor. Talvez isso seja um tanto quanto inédito, já que na maior parte da carta, Paulo está elogiando estes irmãos, Paulo está agradecendo a Deus pela vida desses irmãos, pela fidelidade deles à sua palavra, mas nesse momento, nos versos de 10 e 11, Paulo os exorta e os corrige em algo que eles faltavam. Além de amarmos os nossos irmãos, então nós somos ensinados agora nos versos 11 e 12, que a vontade de Deus para os nossos relacionamentos é que nós vivamos adequadamente para com os de fora. Ainda sobre este assunto, sobre o assunto do amor fraterno, perceba que, apesar de Paulo elogiar os Tessalonicenses, ele faz uma exortação específica inicialmente. Progridam cada vez mais. Aí, ainda no final do verso 10, existe um ponto final aí, uma mudança na sentença, na oração, e ele traz essa exortação. Vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Pratiquem o amor familiar em excesso. Transbordem nesse amor, é basicamente o sentido literal. É muito comum, meus irmãos, que quando nós somos elogiados em algum aspecto, nós relaxemos os nossos esforços em direção a esse determinado aspecto. Você, por exemplo, tira 10 numa prova, eu não sei se eu conheço essa realidade de tirar 10 numa prova, mas você tira 10 numa prova e você, então, na prova seguinte, se dedica menos. Aí você se complica nessa prova. Você tira lá um 4, não sei, e você fica de recuperação, vai fazer uma prova final. Daí então a importância de Paulo dizer, olha, vocês têm feito isso? Vocês têm praticado esse amor fraterno de modo exemplar? Continuem, cresçam, progridam, sejam transbordantes na prática desse amor. Ainda há espaço para vocês melhorarem. É como uma mãe que elogia o seu filho e logo aproveita para exortá-lo, né? Quanto à sua conduta, olha, tudo certo, você tem sido um menino muito bom,
parabéns, mas olha só, sabe aquele prato que você tinha que ter lavado ontem? Ficou sujo. Você podia fazer as coisas com mais cuidado, com mais calma, com mais tranquilidade. Presta atenção. Ali, amorosamente, então, é exatamente isso que Paulo faz, meus irmãos. Veja, uma das grandes dúvidas e um dos assuntos que deveriam ser tratados pelo apóstolo Paulo nessa carta eram a respeito dos últimos dias, do retorno do Senhor Jesus Cristo. Como nós veremos nas próximas semanas, inclusive, tendo em vista que Paulo dedica parte da sua carta, do verso 13 do capítulo 4 até o verso 11 do capítulo 5, Paulo está tratando sobre a doutrina dos últimos dias, sobre o retorno do Senhor Jesus Cristo. E, infelizmente, alguns em Tessalônica, alguns dos irmãos tessalonicenses, eles não entenderam a doutrina da segunda vinda de Cristo da maneira como deveriam, da maneira adequada, e por isso, então, eles abandonaram seus trabalhos, eles simplesmente deixaram de trabalhar com o propósito de esperarem o retorno de Cristo. Bom, se Cristo está voltando, por que eu vou trabalhar, né? Eu vou aqui ficar sentado esperando o retorno do Salvador, vou ver ele vindo das nuvens. E por isso, então, a segunda exortação do apóstolo Paulo nesse texto, a primeira, a progredir cada vez mais, e a segunda aí, a diligenciar, diz, a diligência, ela é tratada em 3 aspectos diferentes, mas que todas dizem respeito à ética do trabalho, à conduta que os cristãos deviam ter com relação ao trabalho, a conduta a ser seguida, então, por esses irmãos. Eles deveriam diligenciar, veja aí, por viver tranquilamente, no verso 11, logo na sequência, cuidar do que é vosso, e logo na sequência, trabalhar com as próprias mãos. E antes de nós entrarmos especificamente em cada uma desses aspectos da diligência, é importante que nós consideremos a própria diligência. Porque essa ação exortada pelo apóstolo Paulo, ela é descrita por meio de um verbo um tanto quanto incomum no texto do Novo Testamento. São 3 aparições, todas elas com Paulo, uma na carta aos Romanos, outra na carta aos Coríntios, e esta aqui na carta aos Tessalonicenses, mas é uma palavra que está muito na moda nos nossos dias. Literalmente é ambição. Ambição, ou então uma aspiração, um desejo ardente por alguma coisa, enfim. No contexto da época, aqueles que possuíam as maiores riquezas, que eram mais abastados, que tinham o bolso e a carteira pesada, eles gostavam de ser, ou eles desejavam ser reconhecidos pelo seu poderio financeiro. Então, em muitas ocasiões, o seu dinheiro era doado, ou o seu dinheiro era ofertado, visando a honra que seria recebida em troca. Olha, nós precisamos de um recurso para construir alguma coisa aqui, não sei, um templo novo. Então vinha lá um irmão e à vista depositava aquele dinheiro lá, à vista não só do montante completo, mas à vista para que todos os olhos vissem também aquilo, a fim de que outros olhassem e falassem, olha, o fulano foi o que deu dinheiro para construir esse prédio. Uau, esse fulano, ele tem dinheiro mesmo, ele tem os recursos. Então, ambição era isso, era o desejo de ser reconhecido pelo poderio financeiro, pelas condições de finanças. Mas Paulo, evidentemente, ele usa essa palavra para falar de um esforço, não em ser reconhecido, mas de um esforço em servir. E servir também não para receber a admiração dos outros, mas para servir a Deus como fim em si mesmo, para que Deus fosse glorificado, para que Deus fosse satisfeito. A aspiração, então, a ambição da vida deles, a diligência deles, então deveria ser, em primeiro lugar, aí para viver tranquilamente, por meio do trabalho zeloso, de um trabalho contínuo. Os crentes, eles poderiam então usufruir de uma vida tranquila, e eles deveriam buscar, almejar isto. Além disso, o seu desejo também deveria ser por cuidar da sua própria vida. A ideia é exatamente a de evitar a intromissão indesejada de alguém nos negócios ou na vida de outra pessoa. É literalmente aquela expressão que a gente usa, olha, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Mas veja, é interessante e é importante, aliás, que nós expliquemos, porque agora há pouco nós falávamos sobre o amor fraterno, e quando um irmão então vai cuidar da vida do outro,
Paulo está dizendo, olha, cada um cuida da sua própria vida, a coisa está um tanto quanto estranha. Mas a exortação de Paulo, meus irmãos, é para que, ao invés de dedicar o seu tempo preocupando-se com melhor dizendo, a exortação de Paulo é no seguinte sentido. Muitos irmãos passavam tempo se preocupando e se dedicando em cuidar da vida dos outros, enquanto a sua vida estava um caco. Ele estava lá se intrometendo no trabalho do irmão, enquanto no seu trabalho ele estava preguiçoso, ele não estava fazendo as coisas como deveria haver, estava gastando o seu tempo sendo um intruso na vida alheia. Todavia, é muito importante ressaltar, uma intromissão indesejada é totalmente diferente de uma preocupação saudável, meus irmãos. Nós temos uns aos outros também a fim de sermos exortados uns aos outros. Então, se nós estamos andando inadequadamente, você tem todo o direito de cuidar da minha vida, de cuidar da vida do seu irmão, mas com uma preocupação sincera, não pelo simples desejo de ser um curioso, de bisbilhotar, ou então de difamar o seu irmão. Eles também deveriam ambicionar, desejar, aspirar, trabalhar com as próprias mãos. Perceba que todos os verbos que nós temos nesse texto, meus irmãos, eles estão conjugados no tempo presente. Todos os verbos que nós lemos até agora, depois você, durante essa semana, faz esse exercício. Todos eles estão conjugados no tempo presente. Mas esse verbo aqui que aparece na sequência, como vos ordenamos, ele está no passado. E isso é muito importante para o nosso entendimento, porque Paulo, Silas e Timóteo já haviam ordenado estas coisas aos irmãos tessalonicenses, no que concernia então o seu comportamento, a sua dedicação no trabalho. Isso não era novidade para eles, eles já tinham ouvido estas instruções quanto ao trabalho especificamente, quanto ao trabalho. Quando nós analisamos ainda a segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, lá no capítulo 3, nós vemos que ele volta a essa mesma exortação, lá no capítulo 3, versos de 6 até o verso 11. Aliás, até o verso 16, de certo modo. Eu quero ler aqui os versos de 10 a 13, que mostram muito claramente essa exortação, já está aí na tela. O texto diz, porque quando ainda convosco vos ordenamos isso. Então Paulo está dizendo a mesma coisa, a gente já tinha dito isso para vocês. Ele podia até dizer, e também a gente já tinha dito na primeira carta. Vos ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Olha só o que ele diz agora. Antes, eles se intrometem na vida alheia. O que a gente acabou de falar. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, a primeira das exortações, o trabalhar para viver tranquilo, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Apesar, então, de suas muitas qualidades, os tessalonicenses eram falhos, eles eram preguiçosos no trabalho. É por isso que Paulo exorta aí por último, para que eles colocassem a mão na massa, trabalhassem com as próprias mãos. Vai, se mexe. É basicamente isso que Paulo está dizendo a estes irmãos. E nós aprendemos algumas coisas com estas exortações do apóstolo Paulo, meus irmãos. Por muitas vezes, os líderes da igreja de Cristo, no nosso caso, os pastores, os presbíteros, os diáconos, quem sabe professores de escola dominical, líderes das sociedades internas, eles precisam exortar repetidamente aos irmãos com relação ao mesmo assunto. Parece que toda semana precisa dizer a mesma coisa para o irmão, para que ele corrija, e na semana seguinte, a mesma coisa de novo. Percebam, meus irmãos, a forma como o apóstolo Paulo lida com esses irmãos de modo zeloso, de modo pastoral, de modo tranquilo, mas na mesma medida de modo firme, para que eles percebessem que eles estavam faltando uns com os outros nesse quesito. Querendo ou não, ao faltar nesse quesito, eles falhavam em cumprir o amor fraterno. Por isso, então, a firmeza do apóstolo Paulo. Seja paciente, seja zeloso, seja firme também. Lembre-se que o seu objetivo, meu irmão, é ganhar o seu irmão. E não perdê-lo, não que ele saia revoltado com a sua grosseria, mas é ganhá-lo, para que ele aprenda esse comportamento, para que ele seja, então, moldado à vontade do Senhor Deus. No que diz respeito, então, à questão em si, da preguiça, né? Os tessalonicenses, eles eram preguiçosos e por isso eles eram carentes de auxílio
com relação a algumas necessidades. É por isso que a exortação de Paulo lá na segunda carta é: quem não trabalha não come. Eles eram carentes de auxílio com relação a algumas coisas. E é evidente, meus irmãos, é evidente, nós precisamos fazer esse alerta, que nem toda pessoa que carece de auxílio é porque é preguiçoso. Não é uma regra, enfim, é preguiçoso para trabalhar. Algumas intercorrências podem acontecer e algumas intercorrências eventualmente acontecerão. Por isso que nós precisamos estar dispostos a servir-nos mutuamente, a amar os nossos irmãos fraternalmente, nesse sentido. A despeito disso, pode ser a preguiça, pode ser que a preguiça seja a razão de carência de alguns, e estes então precisam ser alertados. Se esse é o seu caso, acolha para si as exortações do apóstolo Paulo aqui a respeito da sua conduta no trabalho. Lembre-se, meu irmão, que uma das implicações do não furtarás, do mandamento de não furtarás, é que se você é um preguiçoso no seu trabalho, na verdade você está roubando do seu chefe, do seu empregador, porque você está recebendo por algo que você não está fazendo. Perceba a dimensão deste pecado. Então, trabalhe, diligencie, coloque a mão na massa, dedique-se naquilo que diz respeito à sua vida, busque viver de maneira adequada, busque viver de maneira sossegada, para que você não venha depender de outros. Mas se você vir a depender de outros, tenha a certeza de que você encontrará no corpo de Cristo auxílio e misericórdia e compaixão. Todos eles frutos de um amor fraterno. Terminando aqui o texto, meus irmãos, percebam que há dois propósitos apresentados no verso 12 para que nós hajamos dessa forma. O objetivo de se empenhar em viver tranquilamente, de cuidar o que é seu, de colocar a mão na massa, são uma boa reputação, né, que vos porteis com dignidade para com os de fora, uma boa reputação para com os não cristãos e estabilidade econômica, de que nada venhais a precisar. Eles deveriam trabalhar a fim de causarem uma boa impressão sincera, positiva aos que não pertenciam à família da fé. Então viva de modo decente diante dessas pessoas. E também para que eles não passassem por necessidades. Meus irmãos, as pessoas estão olhando para nós. As pessoas estão, muitas delas, com maldade, esperando os nossos escorregões na vida. Elas estão esperando que nós sejamos preguiçosos no trabalho, que nós não entreguemos as coisas como devemos entregar, de que na sala de aula, vocês que são estudantes, de que vocês não estudem da maneira correta, de que vocês não busquem ser excelentes naquilo que vocês estão fazendo. Isso também é uma vertente da preguiça, dessa preguiça exortada pelo apóstolo Paulo. Saiba, meu irmão, que os de fora estão te vendo. Eles estão olhando para você, para a sua conduta, para a forma como você lida com essas coisas. Trabalhe, estude, então, de modo a honrar o Senhor, mas também a viver com decência. Vos porteis com dignidade diante daqueles que o cercam. Trabalhe também para que você não precise do auxílio dos outros. Quem sabe também para que você tenha condição de auxiliar outras pessoas carentes. Não somente os que estão ao seu redor, mas também para com todo o povo de Deus. É evidente, meus irmãos, que essa é uma manifestação do amor fraterno, que deve ser praticado, em primeiro lugar, para com os de dentro, em primeiro lugar, para com os da família da fé. Quanto ao modo que nós devemos viver e agradar a Deus, meus irmãos, nós devemos buscar a santidade sexual, como vimos há 2 semanas atrás, mas também, como vimos hoje, nós devemos nos amar fraternalmente e trabalhar a fim de sermos boas testemunhas e de não passarmos necessidade. Concluindo, meus irmãos, os tessalonicenses deixaram as suas práticas com relação ao trabalho. Eles passaram a ser cada vez mais preguiçosos porque eles entenderam errado a doutrina da vinda do Senhor Jesus Cristo. Não caiamos nesse mesmo erro. O Senhor Jesus Cristo de fato voltará, mas Ele nos deixou uma série de tarefas que não dizem respeito somente ao nosso trabalho num âmbito pessoal, mas que dizem respeito também ao nosso trabalho num âmbito eclesiástico. Diligenciemos também nisso, em ir em busca dos eleitos de Deus, a fim de encontrá-los, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a eles, para que eles sejam então encontrados, para que a graça salvadora alcance os seus corações, e eles venham e façam parte da família da fé, unida, apesar da diversidade que há pelo sangue de Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar.